Olá a todos que nos acompanham. Está no ar mais uma edição do São Paulo Comunica, da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, em parceria com a Rede São Paulo Saudável. Na edição de hoje, vamos conhecer o Centro de Empreendedorismo da Fundação Armando Álvares Penteado, que tem diversos programas e iniciativas para quem deseja, empreender ou iniciar um negócio. Para tanto, hoje nós vamos contar aqui com a Alessandra Andrade, que é coordenadora do Centro de Empreendedorismo da Universidade, vai trazer um pouco do seu conhecimento para a gente aí entender um pouquinho mais da área de empreendedorismo e o que a universidade está fazendo para a comunidade acadêmica. Olá, Alessandra. Olá, Solange, muito obrigada pelo convite. Olá a todos os telespectadores, estou aqui à disposição. Nós que agradecemos por aceitar o nosso convite e contribuir com o seu conhecimento. Alessandra, eu gostaria que você contasse um pouquinho desse trabalho seu à frente, do centro, e também como que é essa iniciativa da FAAP em investir na área de empreendedorismo. Eu acho que até o final do século passado, as universidades, de uma maneira geral, formavam profissionais para grandes multinacionais, para bancos, e esqueciam dessa área do empreendedorismo. Então, desde o início do século, parece que nós estamos falando há muito tempo atrás, mas estamos falando coisa de 15 anos atrás, a FAAP começou a investir em empreendedorismo, porque esse sempre foi um pouco o perfil do nosso aluno, Ele não é um aluno que busca se colocar em grandes multinacionais, mas sim empreender o seu próprio negócio. Então, já há quase 2 décadas a gente tem investido, empreendedorismo faz parte de todos os cursos dentro da universidade e a gente tem um espaço lá focado no fomento dessa atividade, E a gente vai fazendo com que o nosso aluno cada vez mais queira empreender e a gente busca também um pouco de impacto na sociedade de uma maneira geral. Então, essa filosofia, da forma que você está descrevendo aqui para a gente, ela já faz parte de disciplinas, independente da área que o aluno opta? Exatamente. Todas as faculdades dentro da FAAP oferecem o curso de empreendedorismo, a disciplina de empreendedorismo, quer seja curricularmente ou como eletiva, qualquer aluno pode cursar a matéria, e dentro dessa filosofia de começar a construir o seu próprio negócio, desmistificando e transformando o jovem mais em protagonista do seu desenvolvimento. Ótimo. E essa iniciativa do centro, Alessandra, vocês desenvolvem em parceria com outras instituições, empresas também que tenham interesse nesse aluno que já tem uma visão diferenciada? Sim, com certeza. O empreendedorismo hoje ele é feito em rede, Não dá para a gente pensar em fomentar mais o empreendedorismo sozinhos, encapsulados. A gente tem um projeto chamado Empreenda FAAP, que hoje é feito em parceria com o Sebrae São Paulo, utilizando já uma nova visão até do próprio Sebrae, que não está mais lá só para consertar a empresa, mas para ensinar a fazer o certo, Eles têm uma escola de negócios e a nossa parceria é com eles. Então a gente se foca muito em ensinar a fazer o correto, em começar bem o empreendimento para que ele possa ter uma sustentabilidade maior. E também outros parceiros, como a Fundação Estudar, e diversas aceleradoras, incubadoras que acabam transitando dentro desse universo que é o empreendedorismo hoje, que ele é mais colaborativo, E a gente vai buscando esses atores todos para que o jovem conheça, para que o jovem interaja e que passe a entender um pouco mais desse ecossistema. Legal, você falou aí de incubadora e aceleradora, até para o nosso público entender como que isso funciona e qual que é a atuação dessas entidades que têm essa função de incubar ou de acelerar o negócio. Exatamente isso, incubar é quase um berçário, Vamos fazer essa relação, acho que fica simples para todo mundo. Um bebê recém-nascido, ele precisa de cuidado, ele precisa estar num ambiente seguro, Então, a incubadora ela é meio nesse período, onde as empresas estão nascendo, onde os projetos estão sendo desenhados e muitas vezes ainda não são nem coisas formais, Eles passam na incubação por esse processo, inclusive de formalização do negócio. A aceleradora já é mais como um ensino infantil, A gente precisa, tendo esse negócio, dar o máximo de informação para essa criança, fazer com que ela possa se desenvolver o máximo possível.
Então, esse é o papel das aceleradoras, fazer com que as empresas cheguem ao seu maior potencial. E o das incubadoras, a questão da formação correta do negócio. E você nota nessa sua convivência com os alunos e mesmo com essas entidades, realmente o jovem tem estado mais engajado em buscar trazer as suas ideias para o meio universitário, buscar esse suporte de todos esses atores que vocês têm, desde os professores ou mesmo essas entidades que estão ali no dia a dia, para colocar em prática mesmo? A gente está mudando o perfil do nosso jovem? Eu acho que a sociedade está mudando o perfil, né? Quando a gente tem um movimento, né? Que acho que isso veio muito com o Facebook e as mídias sociais, digitais. Tudo hoje é muito mais democrático, a informação é mais democrática, as participações são mais democráticas, a gente tem acesso a muitos atores de uma maneira muito fácil, muito rápida, né? Então, eu acho que isso contagia o empreendedorismo e faz com que ele seja cada vez mais uma opção de carreira. Porque com toda essa democratização, os investimentos para os pequenos negócios acabam diminuindo muito. Quando a gente falava em varejo há 30 anos atrás, 40 anos atrás, não tinha como se pensar num varejo que não fosse físico, que não tivesse um investimento de uma loja, de funcionários. Hoje o varejo pode ser virtual, né? E a facilidade que existe hoje de se criar esse tipo de loja virtual e de se colocar no mercado faz com que ele seja cada vez mais democrático. Então traz uma nova realidade e, logicamente, oportunidades para toda essa geração que está chegando. E que demandam de trabalho, de esforço, mas nem sempre grandes investimentos. Certo. E essas atividades, Alessandra, elas se concentram mais para a comunidade acadêmica ou vocês também têm ação para a comunidade, para o público em geral que queira adentrar também e buscar esse conhecimento com vocês? Quando eu assumi o Centro de Empreendedorismo, eu coloquei uma regra, né, que todas as nossas palestras e todos os nossos eventos, pelo menos, teriam uma parcela de lugares abertos à comunidade. Não se empreende sozinho, né? E a gente tem um papel muito grande na difusão desse conhecimento. Então, entrando no nosso site, acompanhando a nossa agenda, sempre vai ter disponível algum evento que é aberto ao público. Para ser muito sincera, a gente tem uma única restrição, que é dentro do nosso concurso de empreendedorismo, onde a gente seleciona alguns projetos. Nesse caso, são equipes de até 4 pessoas, onde obrigatoriamente uma tem que ser aluno ou ex-aluno da FAAP, mas apenas uma das 4. E o resto a gente está realmente aberto à comunidade, querendo cada vez mais ser um protagonista nessa difusão de conhecimento e de formação desse caráter empreendedor que o jovem tanto precisa hoje. Ótimo, então continue nos acompanhando para a Alessandra daqui a pouco vai trazer outras informações para você que quer buscar um pouquinho aí de suporte técnico, informações gerais na área de empreendedorismo. E vocês lançaram em 2015, né, o projeto Empreenda FAAP. Você poderia falar um pouquinho como que foi a seleção, esse processo todo de escolher? Acredito que tenha trazido bastante dificuldade, né, com os projetos que chegaram para vocês de grande interesse, acredito. Vou te contar e vou te fazer uma pequena correção. A gente começou a Empreenda FAAP esse desafio em 2014. Então agora a gente já tem 2 anos. Estamos começando agora a 3ª edição. É um projeto que me apaixona, né? Acho que empreendedor tem que ser apaixonado por aquilo que faz, senão eu acho que essa está a grande magia, né, do empreendedorismo. A gente tem a possibilidade de estar atuando com o desenvolvimento de 30 projetos, né, que às vezes chegam muito incipientes para a gente, às vezes é só uma boa ideia, mas não se sabe como se coloca em prática. E agora, já quase 3 anos depois, né, são 2 anos completos, entrando no 3º ano, a gente começa a ver o resultado do primeiro Empreenda FAAP em 2014, quando esses projetos já se desenvolveram. Eu gosto de falar muito do caso do Augusto Aiello, que foi o vencedor do nosso primeiro Empreenda FAAP. Ele era aluno da pós-graduação e o projeto dele era sobre os parklets, que hoje estão por São Paulo todo, mas há 2 anos atrás muito pouco se conhecia. Sim, a gente nem tinha ideia, né? Muito pouco se conhecia. Ele chegou lá com essa ideia de ter uma empresa focada na viabilização e construção de parklets, chegou com uma ideia. Na final, ele tinha uma maquete e hoje ele está com mais de 40 parklets espalhados pela cidade. Olha só.
Então, é um projeto que nos dá muito orgulho de saber que a gente contribuiu com uma sementinha, mas é óbvio que o sucesso é do empreendedor, né? Então, a gente espera cada vez mais poder contribuir com diversos augustos, né? Para que a gente possa fazer com que a economia da nossa cidade cada vez esteja melhor. Sem dúvida, é uma ótima iniciativa. E até pegando um pouco do gancho que você colocou, né, de outros alunos, né, que possam chegar nesse nível, o andamento desse projeto, Alessandra, eu acredito assim que demanda, logicamente, do idealizador e também de toda a equipe de vocês, da universidade. Mas ali, quando vocês veem que realmente ele tem um potencial para se concretizar, essas outras entidades que você disse que estão aí dando suporte também para a FAAP, é possível que esse aluno dê voos mais altos ainda durante o período de estudos e pode ali ter uma insegurança em dar continuidade aos estudos ou não? Como que vocês dão esse suporte, eu acredito, até que psicológico para eles? Assim, empreender é um desafio como tudo na vida, né? Nascer é um desafio, né? Sim. Principalmente o paulistano, está sempre aqui na corda bamba, né? Grandes cidades, grandes desafios. E muita gente consegue manter um bom trabalho e uma boa carreira acadêmica, e o empreendedor está aí exatamente para superar essas expectativas. Então, a partir do momento que ele começa a perceber que todos os ensinamentos que ele está recebendo, toda essa capacitação, está gerando um impacto positivo no seu negócio, ele vai continuar focado nos estudos, porque acaba sendo uma simbiose, né? Importante a ajuda de um ao outro, né? Só o conhecimento acadêmico por si só não gera um benefício, mas a partir do momento que a gente consegue aplicar esse conhecimento acadêmico, num caso prático, num desenvolvimento de um negócio, e ele continua estando lá, contando com o nosso apoio por todo o período que ele está na faculdade, a gente acredita que está fazendo uma diferença. Ótimo. E já você falou que está entrando na terceira edição, ele ainda está em período de inscrições? Está em período de inscrição, nós vamos ter essas inscrições abertas até o dia 11 de setembro. Se você tem uma ideia e não é aluno da FAAP, procura aí no seu Facebook algum aluno da FAAP que queira entrar no projeto com você para poder participar desse desafio. A gente pega esses 30 projetos e a gente dá muita capacitação, busca muito desenvolvê-los e, assim, muitos deles, no final do processo, estão prontinhos, estão entrando no mercado e a gente quer que todos eles tenham sucesso, né? O nosso sucesso é o sucesso deles, né? Sim, se eles não dúvida. forem bem-sucedidos, a gente não cumpriu o nosso papel. É uma troca, né? E aí, aproveitando também o seu conhecimento, Alessandra, assim, as pessoas que estão começando um negócio, né, vocês com todo esse conhecimento acumulado aí ao longo desse exercício, né, de avaliar esses projetos, quais são as dicas que você acha importante para quem tem uma ideia, quer colocar no papel, mas às vezes não sabe quais são os caminhos que devem ser seguidos? E já juntando uma coisa na outra, a gente já está chegando no final do nosso primeiro bloco, as redes sociais, o papel das redes sociais para quem ou está começando ou já está aí nos primeiros passos do negócio. Então, primeira parte, né? Como a gente começa. Mudou muito a forma como se trata o empreendedorismo hoje. Antes a gente tinha aquele desafio do plano de negócios e planilhas gigantescas, né, de quanto custa. Isso hoje, não que não seja importante, mas ele fica num segundo estágio. O importante hoje, nessa geração que a gente ouve falar das startups, né, é o falhar rápido. O que quer dizer com isso? Testar. Então, se você tem alguma ideia, né, dá um jeito de montar ela, o que a gente chama de prototipar, né, dá um jeito de fazer ela de qualquer jeito, né? E testa isso. Leva as pessoas, leva ao seu público, leva ao mercado que você acredita que vai comprar, interage com ele, pega o feedback para poder fazer as alterações que forem necessárias e aí sim, tendo um modelo fechado do que é o produto, o serviço, se partir para uma parte mais de esmiuçar os custos, as formas, mas sem fechar essa ideia, né? Sem a gente ter o produto acabado, é importante testar e testar e testar de novo. Tem que meter as caras, então. Então é aquela história, não importa quanto custa o leite condensado do brigadeiro, primeiro precisa entender se é leite condensado mesmo que vai e o quanto vai. E não o que pode que o seu ter o medo de cliente arriscar. acha.
Depois que você fechou a receita, aí vamos ver quanto custa, como é que compra melhor, como se produz melhor. Mas primeiro precisa fechar a receita. Certo. E aí, né, pra gente fechar aqui o nosso primeiro bloco, quando você tem esse papel tão importante das redes sociais, não só na vida particular, mas também das empresas, você acha que para quem está começando, que às vezes não tem aquela reserva, né, financeira para fazer uma propaganda, para sair divulgando, é um caminho usar a rede social? Com certeza, né? Hoje é a forma que você tem de se colocar na vitrine, né? A sua vitrine hoje ela é virtual. E é uma forma de você ir divulgando o seu trabalho, divulgando o seu serviço, mesmo ainda quando ele é só uma ideia, né? Colhendo feedbacks, a mídia social ela é muito democrática, né? Porque você põe a informação e recebe resposta, né? Então é importante essa interação e dar atenção principalmente para as críticas, né? É daí que a gente consegue evoluir, melhorar os produtos e os serviços que estão sendo feitos. E a internet tem um papel hoje muito importante, porque você consegue fazer uma pesquisa de mercado, né, em relação ao que você está querendo oferecer de uma forma muito mais fácil, né? Então isso é muito importante, assim, cabeça no computador. Ótimo. Então daqui a pouco a gente volta com a Alessandra, que dará mais dicas aí para quem quer empreender e para o pessoal também da área universitária. É uma oportunidade excelente você acompanhar aí esse conhecimento da Alessandra. Até lá. Pensar no cidadão paulistano é olhar para o futuro. Saber que para realizar os nossos sonhos e metas é preciso de uma cidade de ideais. Uma cidade que sana as necessidades do cidadão e transforma suas aspirações em realidade. Pensando assim, nos estimados 11 milhões de paulistanos, a Prefeitura de São Paulo criou a Secretaria Municipal com a missão de implantar programas com inclusão social. A missão é priorizar o investimento em qualificação profissional, geração de emprego e renda na nossa cidade. Estamos organizados assim: Coordenadoria do Trabalho, Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico. A Coordenadoria do Trabalho possui mecanismos para a gestão do processo profissional. Um deles é através do CAT, Centro de Apoio ao Trabalho. Hoje existem vários CATs espalhados por toda São Paulo. Nos programas de qualificação, a Coordenadoria do Trabalho tem por finalidade ações de promoção da qualificação social e profissional, destinadas aos cidadãos de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. A supervisão trabalha com programas que promovem e incentivam o empreendedorismo na cidade de São Paulo. A Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico viabiliza modelos para financiamento, consolidação e gerenciamento de planos da cidade, além de estabelecer e programar políticas para as atividades econômicas que priorizem a vocação local, bem como a adoção de medidas que representem estímulos e incentivos à iniciativa privada. Mais que um objetivo, é a vontade de uma cidade unindo cada cidadão paulistano. Estamos de volta com São Paulo Comunica. Hoje a nossa convidada é a Alessandra Andrade, que é coordenadora do Centro de Empreendedorismo da FAAP. Alessandra, você terminou o nosso primeiro bloco falando um pouquinho da questão das redes sociais, né, da importância da internet hoje para as pessoas que estão começando um negócio ou que querem fazer uma pesquisa, né, até para entrar nesse universo. No dia a dia lá de vocês, como que vocês conduzem os alunos para essa tarefa deles colocarem a cara para o mercado, né? Hoje a gente vive uma situação econômica um pouco diferente e os jovens estão se deparando com diversas possibilidades. Qual o papel da universidade, né, melhor dizendo, nesse cenário que estamos vivendo hoje? Eu tive a oportunidade de participar recentemente de uma reunião só com educadores com Mohamed Yunus, né, que foi responsável pelo desenvolvimento daquele Banco Popular, que apoiou tantos projetos, né?
E ele trouxe uma lição que é muito importante e de uma forma muito simplista, que quando a gente trata e fala de desemprego, né, ele fala assim, mas quem disse que se precisa de um emprego, né? Quem disse que esses jovens que estão aí precisam de um emprego? Eles precisam de trabalho, né? E trabalho é fruto do seu envolvimento, do seu comprometimento, do seu esforço. Não necessariamente você precisa ter alguém te guiando, te mandando. Então, existem uma série de atividades que você pode começar a fazer por conta própria, né? A gente mistifica um pouco, né, a questão do empreendedorismo, como se fosse só as coisas, o Facebook, né? Montou o Facebook. Não, o empreendedor é a moça que está vendendo brigadeiro, é a mãe que está fazendo comida para vender de marmitex, é o homem que está aí oferecendo seu serviço de pintor, de eletricista, né, por conta própria. Talvez a pessoa não se aproprie ainda do conceito, mas ela já está empreendendo. Exatamente. E aí, em todos os níveis sociais e econômicos, é importante você introjetar isso dentro do jovem, né, de que ele não precisa que ninguém diga a ele o que fazer, nem como fazer. Né, que ele tenha capacidade de criar o seu próprio trabalho, de criar a sua própria renda por conta própria. É um novo momento, né, que a gente vive, e ainda talvez esse desafio de enxergar o mercado dessa maneira precisa do papel das universidades para fazer essa nova formação. Exatamente. E nós, dentro da FAAP, se a gente puder contribuir para que o nosso aluno não só crie a sua própria carreira, mas que ainda viabilize a criação de diversas vagas de mercado, aí nós estamos cumprindo o nosso papel. Sem dúvida. E no caso desse programa, o Catálise, Alessandra, como que vocês trabalham isso? Qual que é o objetivo? E também aí abrindo, né, para as possibilidades, quem são as pessoas que podem participar? Vamos lá. O Catálise veio de uma parceria com a Fundação Estudar, né? A Fundação Estudar, por muito tempo, e ainda tem como core levar estudantes a fazerem o seu mestrado, doutorado fora do Brasil, e eles investiram muito no desenvolvimento desse aluno antes dele ir para fora, né? Uma preparação para que ele pudesse absorver melhor o conhecimento. E foram geradas uma série de ferramentas que em determinado momento eles acreditaram que se eles pusessem essas ferramentas à disposição do mercado, eles estariam gerando um impacto social muito grande. Então, a Fundação Estudar faz esse programa Catálise recorrentemente. Dentro do site da Fundação vocês conseguem sempre ver quando será o próximo. E nós trouxemos isso para a FAAP porque a gente acredita que é muito importante a questão do propósito, né? Não é só, a gente não monta empresa para ganhar dinheiro, né? A gente monta empresa para ter um papel na sociedade. E você entender isso, né? Qual que é o seu propósito, qual que é o seu impacto, te gera um poder interno muito grande, né? Porque deixa de ser uma busca solitária, uma busca egoísta, para ser sim uma forma de deixar um legado. Né? Sim, eu achei interessante a sua fala inicial, que é a pessoa realmente ter um novo olhar para a sociedade, que ele não vai só buscar a vaga de emprego, mas ele vai gerar oportunidades também para outras pessoas. É uma mudança de comportamento que eu acho que a universidade acaba colocando uma sementinha ali para essa pessoa ter um outro comportamento mesmo, né? Não, e hoje a gente vive, infelizmente, no nosso país, uma crise de valores éticos e morais muito grande, né? Onde a gente precisa efetivamente repensar o papel de cada ator na sociedade. E eu acho que o papel do empreendedor e do empresário precisa ser revisto com a responsabilidade que isso requer, né? Quando você está gerando uma vaga de emprego, uma vaga de trabalho, quantas pessoas, né, você não está beneficiando, né? Então, qual que é a responsabilidade social desse empreendedor? Né? E está comprometido com isso, não só com o resultado do lucro, mas com o resultado do impacto na sociedade. Ok. E no caso, vocês também têm um blog, né, Alessandra, sobre o empreendedorismo. Vocês costumam ter esse tipo de debate? Algumas coisas que nós tocamos aqui durante essa entrevista, vocês levam também para a comunidade essas informações nessa ferramenta, que também é importante, né? Você acaba tendo a oportunidade ali de ter um pouco de conhecimento desse mundo acadêmico. Então,
Eu particularmente toco o Facebook do Centro de Empreendedorismo, junto com o pessoal de comunicação da FAAP, mas a gente tenta de uma maneira muito legal passar as informações que a gente acha mais importante, tanto do que acontece na FAAP como fora da FAAP também. Como eu disse hoje, o empreendedorismo tem que ser colaborativo, tem que ser em rede. E no nosso site existe uma área onde você pode assistir todos os debates que foram feitos dentro do nosso centro. A gente tem um formato lá que eu particularmente gosto muito, que chama Papo Startup. É um momento de debate onde a gente chama um especialista de diversas áreas, né? E os alunos têm a oportunidade de perguntar, de trocar, de tirar dúvidas. Esses eventos são gravados e, vírgula aqui, parênteses, esses eventos são abertos ao público. Então, entrando na nossa parte de agenda, você vai ver os próximos papos de startups, pode se inscrever, vai ser muito bem recebido e com certeza vai ajudar para o enriquecimento do nosso debate, né? Então, quanto mais um empreendedor tem de informações diversas, de diversos mercados, ele começa a ter uma visão mais ampla, mais crítica, que faz com que ele possa detectar ali oportunidades de mercado, né? Então, você precisa entender do que está se passando em volta para falar, poxa, ninguém pensou nisso ainda, né? E começar a desenvolver nesse sentido. Ótimo, Alessandra, a gente já está chegando no final do nosso segundo bloco. Eu gostaria que você deixasse aqui, finalizasse esse bate-papo com uma dica importante. Eu gostei também, né? Ela falou bastante coisa interessante. E eu acho importante quando você faz esse link, né? Desde ali da dona de casa que está fazendo um pequeno trabalho, pode ser um artesanato, pode ser um marmitex ou brigadeiro, ou aquela pessoa que está às vezes desmotivada, né? Acompanhando essa nossa conversa, desempregado, buscando uma oportunidade, mas tem uma habilidade que desconhece, né? Você trouxe bastante subsídios, mas eu acho interessante a gente terminar de uma forma positiva, né? Dando aquele impulso para quem vai acompanhar essa entrevista. Qual é o caminho e como que ela pode ter segurança para persistir nesse rumo do empreendedorismo? Eu vou aproveitar esse momento olímpico, né, que nós estamos vivendo e eu vou citar o Diego Hipólito, né, que foi medalha de prata na ginástica, e ele falando, o depoimento dele me emocionou muito, que é a questão de, olha, eu caí de bunda na minha primeira Olimpíada, eu caí de cara na segunda, mas na terceira eu caí de pé. Né? Nunca deixe de acreditar nos seus sonhos. Eu acho que empreendedorismo é um pouco isso. Primeiro, acreditar nos sonhos e segundo, nunca desistir, né? Grandes empreendedores que estão aí hoje falharam algumas vezes e essas falhas são temporárias. Elas servem para aprender um pouco mais, para te preparar cada vez mais. Então, não deixe o primeiro obstáculo te parar. Quem quer empreender, vai lá e faz, porque acredita no sonho. Então, não deixa de sonhar e não deixa de acreditar. Ótimo, Alessandra. Eu agradeço mais uma vez a sua participação. Gostaria que você reforçasse os contatos da FAAP para o pessoal acompanhar essa agenda vasta que você disse, né? Bastante conhecimento e boa sorte para quem quer empreender. Alessandra, deixe seus contatos, agradecendo mais uma vez a participação. Claro, vocês podem acompanhar a nossa agenda no site da FAAP, que é o www.faap, com 2 As e pmudo.br/empreendedorismo. Lá tem todas as nossas informações, nosso e-mail é empreendedorismo@faap.br e se quiser ligar para a gente, pode ligar também, é o 3662-7385. Seja muito bem-vindo à nossa comunidade. Obrigada, Alessandra. E agora nós vamos com a Damares Rodrigues com informações da Secretaria do Trabalho. É com você, Damares. Olá, Solange, e a todos que nos acompanham. Até o final de agosto, a Agência São Paulo de Desenvolvimento realizará o encontro de empreendedores nas zonas norte e leste da capital. A ação levará aos moradores de bairros como Vila Maria, Freguesia do Ó e Itaquera palestras e oficinas com temas sobre a importância de empreender, o primeiro passo para começar o seu negócio, entre outros. Os encontros acontecerão nos dias 18, na Vila Maria e Freguesia do Ó, dia 19 em Santana, dia 23 em Itaquera e 24 no Jaçanã. Para mais informações e inscrições, acesse www.prefeitura.sp.gov.br/trabalho. É com você, Solange.
Obrigada, Damares. Estamos encerrando mais um São Paulo Comunica. Contamos hoje com a Alessandra, da FAAP, que coordena um centro de empreendedorismo e trouxe dicas, bastante experiência para você que quer começar um novo negócio. Nós agradecemos a participação da Alessandra, né, também a liberação da FAAP. E na próxima semana estaremos com um novo programa para você. Até lá!